Honrando a Deus é o nosso tema de hoje. Mas antes de eu entrar propriamente em honrando a Deus, eu queria, englobando um pouquinho todas as partes, né? Todas as semanas que nós falamos, a palavra nos ensina a honrar a todos, né? E vocês vão entender por que eu vou falar isso primeiro, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a honra, se nós pegarmos aí todas as semanas, né? Todas as nossas ministrações, todas as semanas, nós vamos observar que a honra, ela é algo que precisa fazer parte da nossa vida. É muito mais que um conceito, né? É um princípio de vida. E todo princípio de vida, ele precisa ser incorporado na nossa vida como um estilo de vida, né? Como um estilo para nós vivermos. Então, a honra, ela precisa estar totalmente ligada ao nosso dia a dia. Precisa ser, de fato, um estilo de vida. Precisa ser algo automático na nossa vida, né? Primeiro, ele acaba se tornando algo intencional. Eu preciso observar e intencionalmente honrar, até que isso se torne natural na minha vida, se torne automático. Aí eu vou ter uma vida com certeza muito abençoada, porque conforme já falamos várias vezes, eu volto a reforçar, a honra traz recompensa. Né? Todas as vezes que nós usamos esse princípio da honra, nós somos recompensados, e a própria palavra, é a Bíblia que nos garante isso. Em todas as esferas, quando nós aplicamos o princípio de honra, nós somos recompensados. E nós vamos ver isso mais uma vez hoje. Todas as semanas nós vimos isso. E hoje, com certeza, nós vamos ver. Por quê? Porque a honra está totalmente atrelada à recompensa. A honra está totalmente atrelada à recompensa. Todas as vezes que a palavra fala sobre honrar, ela também fala sobre recompensa. Ela fala sobre sermos abençoados, sobre sermos recompensados, né? Isso é maravilhoso, e nós já vimos também que para honrarmos nós precisamos ter alguns princípios, nós precisamos ter algumas condutas diferenciadas na nossa vida. E com certeza são coisas que a sociedade, que a humanidade, ela tem abandonado já há muito tempo, né? Então são coisas que a gente precisa resgatar, né? Como eu venho falando desde a primeira semana, não se trata de reforçarmos algo, na verdade se trata de aprendermos algo e aplicarmos totalmente novo à nossa vida, porque é algo que veio se perdendo há muito, né? Há muito tempo e em todos os lugares. Queria convidar você, falando um pouquinho sobre honrar a todos, antes da gente entrar propriamente dito em honrar a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. A primeira parte do versículo, Pedro deixa claro. Ele diz assim: tratem todos com honra. Tratem todos com honra. Então, a regra é clara, né? A ordem é clara. Nós devemos honrar a todos. Quando ele diz, tratem todos com honra. Todos devem ser honrados. E quem são esses todos? Bom, aí eu te convidaria, se você não sabe essa resposta, a assistir todas as ministrações que nós fizemos até aqui, tá? Porque nós falamos todos, nós falamos de todos, tá? Então eu te convidaria a você voltar para você poder ir recapitulando, tá? Porque o princípio de honra não é simplesmente valorizar. Nós sabemos que honrar significa valorizar, mas não é simplesmente valorizar as pessoas. Nós precisamos entender quem elas são e como nós devemos honrá-las. Lembra que a Bíblia diz que nós devemos dar a honra devida, né? A devida honra. Então, qual é a honra devida a cada pessoa? Nós precisamos aprender, né? E nós falamos aí durante todas essas semanas, ok? E falando um pouquinho a respeito de honrar a todos, um texto que nos lembra, né, sobre essa questão de honrar a todos, é o texto do bom samaritano, né?
uma parábola contada por Jesus que nos ajuda um pouco a entender essa questão de honrar a todos, né? Eu vou ler o versículo 33 de Lucas 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 33, diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele, certo? Vamos nos localizar aqui, né? Vamos contextualizar. Alguns homens chegaram até Jesus e perguntaram para Jesus quem era o próximo, né? Estavam falando sobre amar o próximo como a si mesmo, né? E perguntaram para Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa parábola do bom samaritano. Eles esperavam que Jesus dissesse: é a sua família, ou é fulano. Que Jesus desse alguma explicação mais fácil. Jesus, de fato, ele deu uma explicação muito fácil, mas ele foi muito mais além do que eles podiam imaginar. Afinal de contas, é Jesus e ele sempre vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Jesus conta a parábola do bom samaritano. Bom, como que é essa parábola? Jesus conta que um homem estava andando de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado no meio do caminho. E os assaltantes roubaram ele e bateram muito nele, deixaram ele muito machucado e jogado à beira da estrada ali, praticamente para morrer. E esse homem jogado ali, passou por ele um sacerdote. E passando o sacerdote, quando viu ele, passou para o outro lado da rua, atravessou e não deu bola para ele. Depois passou um levita, né? O levita fez a mesma coisa que o sacerdote, também passou pelo outro lado e não deu atenção para ele. Depois passou um samaritano, e esse samaritano olhou para aquele homem, como nós acabamos de ler, e ele se compadeceu dele, né? Ou seja, ele olhou para aquele homem, sentiu a dor daquele homem, ele teve empatia, né, por aquele homem e ajudou aquele homem. Ele deu o primeiro tratamento ali para aquele homem, vamos dizer assim, os primeiros socorros para aquele homem. Depois ele colocou aquele homem em cima do seu animal e levou aquele homem até a cidade, deixando ele numa hospedaria para que ele pudesse receber mais cuidados médicos, e aquele homem pudesse ser tratado. Ele não apenas pegou aquele homem, ajudou aquele homem, mas também levou aquele homem até um lugar que ele pudesse ser cuidado e também pagou por todas as despesas que aquele homem teria. Afinal de contas, aquele homem não teria como pagar nada, já que ele também foi roubado, né? Então Jesus conta essa parábola e pergunta para aqueles homens que tinham perguntado para ele. Ele pergunta para aqueles homens: e aí, me digam, quem foi o próximo daquele homem? E eles responderam: foi o homem que o ajudou. Então Jesus responde: então vão e façam o mesmo. Ele disse: isso mesmo, vocês estão certos, vão e façam o mesmo, ok? Então, que conclusão que a gente tira com essa história? A gente tira a seguinte conclusão: Jesus, traduzindo e resumindo, Jesus disse assim: é você que define quem é seu próximo. É você que define. Nenhum dos três homens que passaram por aquele homem conheciam aquele homem, né? Eram próximos no sentido de conhecê-lo. Nenhum dos três era. Mas o terceiro, que foi o samaritano, ele se fez próximo daquele homem quando ele decidiu ajudá-lo. Em outras palavras, ele honrou aquele homem que não foi honrado pelos dois primeiros que passaram, conforme Jesus estava contando. Ou seja, o sacerdote que passou primeiro e o levita que passou em segundo lugar, eles não honraram aquele homem. Já o terceiro homem, que era um homem samaritano, ou seja, um homem estrangeiro, não era israelita, ele resolveu ajudar. E resolvendo ajudar, ele estava honrando aquele homem e então definindo aquele homem como alguém próximo, sendo próximo. Afinal de contas, ele resolveu amar aquele homem como ele também se ama. Amar ao próximo como a si mesmo, a ti mesmo.
né? Que é o quê? Querer o bem de alguém, né? Ele deve ter imaginado, se eu estivesse nessa situação, gostaria que alguém fizesse isso por mim. Eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. E tem um detalhe aqui, tá? Primeiro que, como eu disse, somos nós mesmos que fazemos o nosso próximo. Somos nós mesmos que fazemos o nosso próximo. De que jeito? Honrando os outros, honrando as pessoas. E calma que eu vou chegar na questão de honrar a Deus, tá? Tudo isso aqui tem um contexto. Estamos dentro de um contexto. E o detalhe que eu falei é o seguinte, reforçando o versículo que eu li de Lucas 10:33, eu vou ler de novo porque eu quero reforçar um ponto aqui. Que diz assim, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa chamar a atenção. No começo do versículo ele disse assim, certo samaritano que seguia o seu caminho, certo? Olha que coisa interessante. Quando, gente, que nós vamos honrar as pessoas? Seguindo o nosso caminho. Olha que coisa interessante. Ele estava vivendo a vida dele. Esse samaritano estava vivendo a vida dele. Estava seguindo um dia depois do outro, normalmente. Olha como esse detalhe ele é importante. Quando ele diz, certo samaritano que seguiu o seu caminho. Ou seja, estava num dia normal como outro qualquer. Ele estava seguindo o seu caminho. E muitas vezes a gente se pergunta, quando que eu tenho que fazer algo? Quando que eu preciso honrar alguém? Gente, a gente não tem que planejar isso. A gente tem que deixar acontecer. O que a gente não pode é perder a oportunidade de honrar. A gente não pode perder essas oportunidades. Quando Jesus fala a respeito disso, desse samaritano ajudando e que ele estava seguindo o seu caminho, ou seja, era um dia normal como outro qualquer para ele, e ele resolve fazer isso. A gente entra na questão da honra ser um estilo de vida na vida desse homem. Não era algo extraordinário, para ele não era algo extraordinário que ele estava fazendo. Era algo natural. Ele encarou aquilo que ele fez de ajudar aquele homem como algo natural. E é isso que nós estamos chamando a atenção aqui. Honrar as pessoas precisa ser algo natural. Precisa fazer parte da nossa vida, do nosso estilo de vida. Então esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção nesse versículo, que é o certo samaritano que seguia o seu caminho. Ou seja, estava num dia normal, né? E muitas vezes a gente quer planejar algo, sendo que qualquer dia Deus pode nos dar a oportunidade de honrarmos alguém. Continuando esse versículo, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. Bom, a compaixão, compadecer, né, ter compaixão, é algo que só vem de um lugar, do coração. É algo que vem do coração. E como nós já falamos anteriormente, em outras semanas, toda verdadeira honra tem origem aonde? No coração. Toda verdadeira honra tem origem no coração. O que demonstra claramente que aquele homem samaritano estava de fato honrando aquele homem que estava à beira do caminho, machucado e deixado ali, na verdade, para morrer. Ele estava honrando ele, por quê? Porque o que moveu ele a ajudar aquele homem veio do seu coração. E vou repetir, toda verdadeira honra tem origem no coração. Então, tudo, na verdade, começa quando nós recebemos essa responsabilidade. Responsabilidade de honrar as pessoas, de honrar todas as pessoas, né? Então, o que nós precisamos, né? Nos tornar sensíveis. Nós precisamos nos tornar sensíveis e permitirmos sermos guiados. Nos tornar sensíveis e permitirmos ser guiados por Deus. É aí que a gente entra em honrar a Deus. Por quê? Não tem como a honra se tornar um estilo de vida para mim, não tem como ela se tornar um princípio para a minha vida e eu honrar as outras pessoas se em primeiro lugar eu não honro a Deus.
Agora a gente entra na questão de honrando a Deus, que é o nosso tema principal de hoje, honrando a Deus. Eu preciso entender que para eu chegar nesse ponto que Cristo falou de honrar as pessoas, de honrar todas as pessoas, ver as pessoas e olhar, né, e amá-las como nós nos amamos, né, amar o próximo como a nós mesmos, eu, em primeiro lugar, preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra? Quando perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento, Jesus deixou claro: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, amar um próximo, amar as outras pessoas no mesmo nível em que nós nos amamos, lembrando que Deus está em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Deus está em cima e nós juntamente com os próximos logo depois. Logo depois. Então, ou seja, não tem como eu aplicar esse princípio de honra sobre a vida de outras pessoas se em primeiro lugar eu não estiver honrando a Deus, tá? Ah, mas eu conheço pessoas que honram as outras, mas não honram a Deus. Calma, que eu vou chegar lá. Mais ou menos no final aqui da nossa mensagem, eu vou te explicar o perigo de fazer isso, tá? Vamos orientar dentro da palavra. Precisamos honrar a Deus em primeiríssimo lugar. Em primeiríssimo lugar, para que então a gente possa dar a devida honra, lembram que eu falei? A devida honra a cada pessoa que a palavra nos orienta. Assim como Provérbios 3,9 diz, né? Provérbios 3,9 diz assim: honre o Senhor, né? Assim como eu li 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, que ele fala, honre todos, tratem todos com honra. Em Provérbios 3,9, ele também deixa claro: honre ao Senhor, honre o Senhor. Nós devemos honrar o Senhor em primeiro lugar, né? E lembrarmos uma coisa: honra é um subproduto do temor, tá? Honra é um subproduto do temor. O que significa isso, pastor? Significa o seguinte: para que eu possa honrar Deus de fato, honrar a Deus de fato, eu preciso temer a Deus. Não tem como honrar a Deus sem temer a Deus. Porque senão é uma honra banal, como nós já falamos anteriormente também. Tá? Não adianta a gente fingir que honra, ou honrar apenas com rituais, com coisas programadas na nossa vida, né? Como a gente também já viu anteriormente. A gente não honra simplesmente cumprindo regras. A gente honra de coração. Lembra? A honra vem do coração. Ela vem totalmente do coração. Se não for de coração, não é honra. Pode ser outra coisa, qualquer outra coisa, mas não é honra verdadeira. Não é honra verdadeira. A verdadeira honra, ela tem origem no coração, tá? Existem muitas pessoas que seguem regras, que seguem doutrinas, que seguem leis bíblicas ou de igrejas e que não honram a Deus, porque não fazem isso de coração para o Senhor. Fazem porque foram pré-programadas para fazer. Lembra? A gente falou bastante sobre isso, né? Uma pré-programação, né? Quando nós instituímos conceitos, né? Pré-estabelecemos conceitos, quando eu falei sobre preconceito, né? Nós pré-estabelecemos conceitos e nós fazemos muitas coisas de forma automática na nossa vida, né? E fazer essas coisas dessa forma não é honrar a Deus. Deus não se alegra com coisas automáticas, Deus não se alegra. Lembra quando nós falamos a respeito, quando Deus falou que com a língua o povo o honrava, mas no seu coração eles desonravam a Deus? Por quê? Faziam as coisas de forma programada, como foram ensinados, né? Nós lemos isso em outra ministração, nós lemos isso do texto do profeta Jeremias, quando Deus fala, com a língua o povo me honra, mas no seu coração eles me desonram, eles não me honram. Por quê? Porque o que eles falam, o que eles fazem de forma programada,
do jeito que eles foram ensinados a fazer. Não é de coração, não é verdadeiro, né? Então, honrarmos a Deus tem que ser verdadeiro. E não tem como ser verdadeiro se não tiver esse princípio do temor. O que é temor? Temor é respeito, temor é obediência. E para isso eu quero compartilhar um texto aqui que vai nos ensinar muito bem sobre isso. O texto de Gênesis capítulo 22, versículos 15 a 18. Gênesis 22, de 15 a 18, diz assim: Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Amém? Então aqui nós temos o anjo que aparece para Abraão. Vocês já devem ter percebido de onde se trata esse texto, né? Mas se alguém não percebeu, nós estamos falando de quando Abraão foi sacrificar Isaac, né? Deus tinha pedido para Abraão sacrificar Isaac, seu único filho, né? Abraão, vai lá e sacrifica seu único filho, sacrifica Isaac para mim. E Abraão foi sacrificar Isaac para o Senhor. Por que ele fez isso? Por que, gente, ele foi lá sacrificar? Porque Deus mandou, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas pensa assim, porque Deus mandou. Mas Deus mandou a gente fazer tanta coisa que a gente não faz, né? Então, às vezes é muito simples a gente dizer, fulano, Abraão fez isso porque Deus mandou. Sendo que muitas vezes Deus manda a gente fazer as coisas e a gente não obedece, a gente não faz. Então não é tão simples assim. É muito fácil a gente simplificar as coisas para os outros, né? Mas quando é com a gente, e aí, como é que faz? Eu falo assim que existem pessoas que quando elas falam que alguma coisa tem que ser feita por alguém, elas dizem que é fácil. Mas quando tem que ser feito por elas, elas dizem que é difícil. Já perceberam pessoas assim? Já? Então tal coisa precisa ser feita. Isso aqui é fácil, você vai fazer, você vai ver que é fácil. Mas quando é a pessoa que tem que fazer, ela já torna aquilo difícil. É a mesma situação muitas vezes com personagens bíblicos, e aqui como Abraão. Eu não acho simples responder, Abraão foi sacrificar Isaac porque Deus mandou. Porque Deus já mandou eu fazer muita coisa, e eu não tive facilidade de fazer, e teve coisas que eu não fiz. E, né, com muita vergonha eu falo isso, né? Não tenho orgulho nenhum de falar isso, pelo contrário, me arrependo. E é fato isso. Não adianta a gente falar assim, não, Abraão foi porque Deus chegou nele, falou com ele. Bom, Deus também fala com a gente, fala através da Bíblia, fala através do pastor, fala através de outras formas. Deus fala conosco, Deus manda a gente fazer coisas, coisas muito mais simples do que sacrificar um filho, né? E nós muitas vezes não obedecemos, nós não ouvimos, né? E aí a gente não pode simplesmente simplificar essa questão de Abraão, né? Eu fico pensando nisso e penso, gente, que situação de Abraão chegar ao ponto de falar assim, eu vou lá sacrificar o meu filho. Gente, eu não sei se eu conseguiria, sinceramente. Eu não sei nem se eu diria sim. E se eu dissesse sim, eu não sei se eu iria levar de fato o meu filho para ser sacrificado. Eu não sei. Mesmo conhecendo a história de Abraão, eu não sei. Então eu valorizo demais o que esse Abraão fez. Demais, demais, demais. E lá em Hebreus, o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele vai dizer que Abraão, pela fé, foi levar Isaac para ser sacrificado porque ele tinha certeza que Deus o ressuscitaria. Sabe o que é isso, gente? É honra. É honra absurda. É honra total. É honra em primeiríssimo lugar. Porque Abraão honrou mais a Deus
do que honrou a Sara. Porque ele nem perguntou para Sara se ele devia fazer isso. Abraão honrou mais a Deus do que a Isaac. Porque ele estava abrindo mão de ter Isaac para obedecer a Deus. E Abraão honrou mais a Deus do que a ele próprio. E talvez essa seja a coisa mais difícil para qualquer ser humano. Abrir mão da sua própria vontade. Abrir mão do seu próprio querer. Talvez essa seja a coisa mais difícil para qualquer pessoa. Muitas coisas nós honramos a Deus, mas quando conflita com a nossa vontade, quando conflita com o nosso interesse, muitas vezes a honra acaba ali. Muitas vezes a honra é quebrada ali. Quando conflita com a nossa vontade, quando conflita com o nosso interesse. Ali, Deus conflitou Abraão com o máximo da vontade e do interesse de Abraão. Porque o maior desejo de Abraão era ser pai. O maior desejo de Abraão era ser pai. De todas as coisas que Abraão conquistou, ele conquistou muita coisa. Abraão conquistou guerras, Abraão conquistou fortuna, riqueza, mas o que Abraão queria de fato era ser pai. Era ser pai. Esse era o maior sonho, o maior desejo de Abraão era ser pai. Mas veja bem, o maior sonho, o maior desejo de Abraão não foi maior do que a honra que Abraão tinha por Deus. Isso é honrar em primeiríssimo lugar. Isso é honrar em primeiríssimo lugar. Por quê? Temor. Temor a Deus, obediência a Deus. Eu vou obedecer o que Deus mandou, mesmo não sabendo o que vai acontecer depois. Eu creio no Deus que eu tenho. Se Ele mandou eu fazer, é porque Ele tem algo melhor depois. Observe que em Gênesis, Abraão não fala, ele não deixa claro, a não ser por uma frase que ele faz para Isaac, né? Quando a Isaac pergunta para Abraão, pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas a gente não tem o cordeiro para o sacrifício. O que Abraão responde para ele? Abraão responde para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Mas ele não deixa nada claro ali. Ele só deixa claro a fé que ele tinha em Deus. Mas qual era o plano que ele acreditava que Deus tinha, ele não deixou claro ali. Só em Hebreus, na carta aos Hebreus, que nós vamos entender que o autor fala, pela fé, Abraão levou Isaac para ser sacrificado, tendo a certeza de que Deus iria ressuscitá-lo. Olha só, gente, não existia ressuscitamento ainda. Mesmo assim, Abraão acreditava que algo que ele nunca tinha visto ou ouvido falar ia acontecer. Olha que coisa incrível. Abraão acreditava que uma coisa que ele nunca tinha visto ou ouvido falar ia acontecer. Por quê? Porque ele acreditava num Deus que podia todas as coisas. Porque ele honrava e temia a Deus sobre todas as coisas. Ele amava Isaac, mas amava a Deus sobre todas as coisas. Amava a Deus em primeiro lugar. Amava a Deus sobre todas as coisas. E aí outra coisa que a gente vê nesse texto é o quê? É que a honra, novamente, a honra traz recompensa. A honra traz recompensa. Nós vemos aqui como Deus o recompensou, né? Como Deus recompensou Abraão. Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente, presta atenção, certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas
todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. A honra traz recompensa. Como Abraão honrou a Deus? Obediência. Obediência. Abraão honrou a Deus obedecendo, fazendo o que Deus mandou. Logo, a obediência é um princípio da honra. Não existe honra sem obediência. Não adianta eu dizer, Senhor, Senhor, Tu é maravilhoso, Tu és incrível, Senhor, e não obedecer. E não obedecer. Quando Jesus fala para a mulher samaritana, meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Verdade. Deus está procurando os que são verdadeiros. Não são os que demonstram mais, são os que fazem de verdade. Não são os marqueteiros do reino, né? Hoje nós vemos muitos marqueteiros do reino que postam e publicam tudo para mostrar que são adoradores, para mostrar que são fiéis, que honram a Deus. Mas será que é de verdade? Será que é verdadeiro? Não estou dizendo que todo mundo que posta, que publica, esteja sendo falso, ok? Mas é fato, a gente sabe, existe muito marqueteiro, existe muito marketing cristão. Se ele está fazendo marketing, mas está fazendo de verdade, de coração de verdade, amém. Amém. Mas o fato é que a palavra nos diz que o Senhor está procurando os que fazem de verdade. Os que fazem de verdade. Deus olha e procura os verdadeiros adoradores. Se Deus está procurando, será que são os que se mostram mais? Será? Eu fico imaginando Deus procurando e tirando de lado as coisas, as aparências, sabe? As aparências estão me atrapalhando de achar os legítimos, os verdadeiros, né? Aqueles que são verdadeiros. Abraão foi recompensado e não somente ele, né? Porque quando nós honramos a Deus diretamente ou indiretamente, através dos servos de Deus, né? Como a gente viu, por exemplo, do bom samaritano, seria um caso, né? Porque o bom samaritano ele honrou a Deus, não diretamente, mas indiretamente, ajudando aquele homem, né? E como a própria palavra diz, né? Quando alguém faz algo para algum dos meus pequeninos, a mim me fez, né? Então, quando nós fazemos algo diretamente para Deus, honrando a Deus diretamente a Ele, ou indiretamente, através de um servo, uma serva dele, nós estamos honrando o Senhor e também seremos recompensados. E não somente nós, mas outras pessoas também. Olha só o caso de Abraão, né? Não foi só Abraão que foi recompensado, mas toda a sua descendência e todas as nações da terra através da sua descendência. Olha como o poder da honra é incrível. Olha como a honra é poderosa. Porque traz não apenas uma recompensa, mas uma consequência de recompensas. Né? Não apenas Abraão, Sara, Isaac, mas toda a sua descendência e depois todas as nações da terra através da sua descendência. Imagina então o que Deus pode fazer por nós se nós nos tornarmos um povo que honra. Se através da vida de um homem tantas e tantas pessoas foram abençoadas, foram recompensadas, imagine um povo todo honrando a Deus, o quão pode ser a recompensa e as bênçãos sobre as nossas vidas, não é verdade? Bom, mas como eu tinha falado para vocês, a gente também precisa tomar certos cuidados. Como eu disse, nós devemos honrar a todas as pessoas, mas devemos honrar com a medida certa. Como a palavra nos ensina, é a honra devida. Devemos dar a honra devida. Nós não devemos dar menos, mas também não devemos dar mais. Como eu tinha falado há alguns minutos atrás,
o cuidado que nós devemos tomar para não honrarmos mais pessoas do que a Deus. Do que a Deus. Porque honrar mais as pessoas do que a Deus, isso é idolatria. Porque tudo que eu coloco acima de Deus, em primeiro lugar, ou tudo que toma o lugar de Deus, é idolatria. É isso que a Bíblia nos ensina a respeito de idolatria. Tudo o que toma o lugar de Deus em alguma área da minha vida se torna idolatria. Então, quando eu honro demais uma pessoa, mais do que Deus, eu estou idolatrando. Eu estou tratando aquela pessoa com idolatria. E isso não é honra devida, né? E mais ainda, não apenas não é honra devida, como é desonra a Deus. Então nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado para não desonrarmos a Deus honrando alguém mais do que deveria. Exemplos? Bom, existem esposas que honram mais o seu marido do que a Deus, né? Muitas vezes tentando agradar mais do que deveria, ou medo de perder, que eu já vi muito isso também, e vice-versa, tá, gente? Tanto a esposa com relação ao marido, quanto o marido com relação à esposa, tá? A honra tem que ser devida. Nós já falamos sobre honrar a esposa e honrar o marido nas nossas ministrações passadas. A honra ela tem que ser devida, ela não pode faltar, mas ela também não pode exceder. Ela não pode ser maior do que a Deus. Há muitas pessoas acabam tratando com idolatria seus cônjuges, muitas vezes ou com medo de perder ou porque ficam cegamente mesmo apaixonados, e isso não é amor. É preciso tomar muito cuidado com relação a isso. Outra coisa que acontece com muita frequência são pais que acabam honrando demais os seus filhos, que nós também já falamos um pouco sobre isso. Não pode exceder a honra, né? A principal honra que você pode dar para o seu filho é um bom testemunho e uma boa educação. É a melhor forma de você honrar o seu filho, é dando um bom testemunho e uma boa educação. O que excede não é legal. Você vai estragar seu filho, além de estar desonrando a Deus, ok? É outro cuidado que nós precisamos tomar. Sem contar outras coisas, né, gente? Idolatrar pessoas famosas ou chefes, né? Patrões. Enfim, nós temos que tomar o cuidado de não colocarmos pessoas no lugar onde Deus tem que estar. Ninguém pode ser maior do que Deus, ninguém pode ser mais honrado do que Deus. Cada um deve ser honrado, cada pessoa deve ser honrado devidamente, né? Com a sua honra devida. E a honra devida a Deus é a maior de todas. É ser honrado em primeiríssimo lugar. É ser honrado mais do que tudo e mais do que todos. Provérbios 29 e 23 diz assim, Provérbios 29 e 23 diz assim: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Tanto tomar o cuidado de não honrarmos pessoas mais do que elas devem ser honradas e nem menos, né? Dando a honra devida a cada pessoa, mas também tomando cuidado de não exigirmos honra além da honra que é devida, né? Como nós acabamos de ler, o orgulho do ser humano o abaterá. Então nós precisamos nos manter nos nossos lugares, nos nossos devidos lugares, respeitando todas as pessoas, honrando todas as pessoas e, é claro, também permitindo sermos honrados dentro daquilo que a palavra nos ensina. Amém? E para fecharmos aqui, uma palavra aqui de encerramento, um versículo, na verdade, um texto de encerramento, eu quero que vocês acompanhem comigo no livro de Judas, a carta de Judas, né? No capítulo 1, Judas na verdade só tem um capítulo, né? No capítulo único, nos versículos 24 e 25. Judas, versículos 24 e 25.
uma palavra aí de esperança e uma palavra de bênção também para a gente poder fechar essa série, esse ciclo da honra. Amém? Judas 1, 24 e 25 diz assim: E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Essa é a honra que você deve a Deus. Essa é a honra que você deve a Deus. Repita esse texto mais algumas vezes hoje ainda. Abre aí em Judas 1, 24 e 25. Repita esses 2 versículos algumas vezes hoje e você vai entender como nós devemos honrar a Deus. Palavras maravilhosas, palavras incríveis aqui de Judas, irmão de Jesus, nesse texto da sua carta. Amém?